Lenda e realidade se misturam na história da fundação de Rio Preto. De pacato vilarejo da Alta Araraquarense a uma potência do Noroeste paulista. A TV Câmara mostra para você como surgiu a nossa cidade. Que neste mês completa 169 anos. Desbravamento e ocupação do sertão brasileiro. Assim começa a história de São José do Rio Preto, quando a partir de 1840, pessoas vindas de Minas Gerais se estabeleceram nas terras da futura cidade para exploração agrícola e criação de animais. Eles sequer imaginavam que Rio Preto iria se tornar essa referência nacional. Diz que depois da Guerra do Paraguai, alguns mineiros receberam então escrituras de mão, foram doadas pelo Império Brasileiro para tomar conta, para eles receberem essas terras que eram entre Minas Gerais e São Paulo. Era um buraco, e não existia quase nada de cidades ali. 3 deles, 2 irmãos, Luiz Antônio da Silveira, seu irmão, e mais um capataz, eles vieram então para tomar posse. Mas antes dos fatos, daquilo que é registrado pela história, vamos à lenda. Rio Preto é uma cidade bem diferente de todas do interior do estado de São Paulo, talvez até do Brasil, porque para se fundar uma cidade é simples, Você denomina uma área doada, você denomina o ponto zero, doa-se para a igreja, e você ali faz um cruzeiro, ali é o ponto zero, onde nasce a igreja da cidade. Rio Preto foi diferente. Rio Preto é através de uma lenda poética, que a gente não sabe até hoje até onde é o ponto de verdade. Luiz Antônio da Silveira, o irmão Antônio Carvalho e Silva e o amigo Vicente Ferreira Neto só sabiam da existência de um rio, o Rio Preto, e dos 2 córregos que nele desaguavam. Os córregos que futuramente iriam se chamar Canela e Borá. Era a única coisa que eles sabiam. Só que eles chegaram aqui e quiseram explorar a parte. E eles se perderam e subiram como se fosse indo para a BR. Lá eles se perderam e não conseguiam mais achar esse caminho de volta. Os exploradores passaram 3 dias perdidos na mata fechada, sem encontrar o caminho de volta ao acampamento. Exaustos e famintos, rezaram a Deus e invocaram o santo de devoção, São José, fazendo a promessa: doariam um pedaço das terras que ocuparam se sobrevivessem. De repente eles viram um pássaro azul na árvore. Esse pássaro indicou o caminho de volta para eles. Eles encontraram o caminho, e depois, posteriormente, eles foram até São Bento de Araraquara, que chamava Araraquara, que era a capital desse interior todo, e realmente fizeram a doação desse pedaço do centro da cidade para começar a cidade. Por isso que ela se chama-se São José do Rio Preto, por causa do santo de devoção de Luiz Antônio e o rio que banha a cidade, que é o Rio Preto. Assim, em 1852, Luiz Antônio da Silveira doou parte de suas terras ao seu santo protetor, São José, para que o patrimônio desse origem a uma cidade. Em 19 de março de 1852, João Bernardino de Seixas Ribeiro, que já havia construído uma casa de sapé aqui nas proximidades, liderou os moradores da vizinhança na construção de um cruzeiro de madeira e de uma pequena capela. O cruzeiro e a pequena capela já não existem mais, mas é aqui, nesse ponto, na Praça Dom José Marcondes, que Rio Preto nasceu. Nós tínhamos já Jabuticabal, Araraquara, e uma das cidadezinhas era o Ibirá, de onde veio então o pai de João Bernardino de Seixas Ribeiro. Diz que o João Bernardino veio para cá sozinho, ele veio sozinho para Rio Preto, chegou aqui. Agora não se sabe até hoje, até a gente não sabe se ele comprou de Luiz Antônio de Silveira, se ele tomou posse de um local. Só que nesse ponto zero, onde era o cruzeiro, que tinha ali entre a rua Bernardino, entre a rua Tiradentes e Voluntário de São Paulo, ele fez a primeira casa. E ficou por muitos anos nessa casa, então por isso que ele é tido como fundador. João Bernardino de Seixas morou em Rio Preto até morrer, em 1904. Ele foi o homem mais importante nos primeiros anos da cidade. No Arquivo Público Municipal há o livro de ocorrências do município original, com as anotações de João Bernardino sobre os principais fatos da cidade até a virada do século XX. Mas se engana quem acha que Rio Preto prosperou logo de início.
Durante todo o século XIX, a cidade consistia apenas de poucas casas, algumas vendas e esparsas propriedades rurais. Em meados de 1866, o escritor e memorialista Visconde de Toné passou por aqui, voltando da Guerra do Paraguai, e teve uma péssima impressão da cidade. Pousamos, por causa da grande tormenta, na única casa do arraial, coberta de telha, pertencente ao senhor João Bernardino de Seixas Ribeiro. A povoação consta de meia dúzia de palhoças abandonadas. Há uma igrejinha em construção e cremos que por muitos anos fique neste estado quando não se arruine totalmente. Visconde de Toné, Visões do Sertão. A vila de Rio Preto ficou muitas décadas dependente de outras cidades. Era a comarca de Jaboticabal e só conseguiu se emancipar e virar município no dia 19 de julho de 1894. Então, quer dizer, Rio Preto só em 1894 que foi feito o município, foi criado o município de Rio Preto. Deste ponto que cresceu a cidade um pouco. De 1894, depois que criou o município, em 1904 foi feita a comarca de Rio Preto. Aí sim, Rio Preto cresceu. Tanto é que não dependia mais. Quando a gente fala depender, só para as pessoas entenderem em casa. Se você estivesse aqui, 1800 e pouco aqui, se você precisasse prender alguém, você tinha que amarrar num cavalo e levar em Jaboticabal. Porque não tinha delegacia, não tinha delegado de polícia. Se você quisesse comprar um negócio, você tinha que fazer o quê? Ir até Jaboticabal, primeiro de Araraquara, depois que foi Jaboticabal, né? E para registrar a escritura lá. Não se podia fazer nada aqui. Então, com a criação do município veio o primeiro juiz, primeiro cartorário, né? O primeiro padre, primeira diocese, tudo isso a partir de 1894. Com a chegada do trilho do trem em 1912, a cidade assumiu um importante papel de polo comercial. Daqui, de trem, saíam todas as mercadorias produzidas no sertão de Havaiandava. E daqui, toda a produção da capital era escoada para o sertão do Brasil. Aí sim, quando chegou o trem aqui, por quê? Porque, geograficamente, Rio Preto é a última cidade do estado de São Paulo. E a primeira que vem do Brasil lá de cima. Né? Vem de Minas, vem ali, Mato Grosso, vem tudo. Então, Rio Preto ficou por muitos anos, de 1912 a 1944, ficou como fim de linha. O trem tinha que fazer a volta aqui. Rio Preto, como fim de linha, tudo que vinha lá de produção, vinha para cá e levava para o sul do país, que era o lugar mais desenvolvido. Por isso a importância da chegada do trem foi fundamental. Basta dizer que de 1912 em diante, em 10 anos, triplicou seu número de habitantes da cidade. Mas se a estrada de ferro significou modernidade e progresso, hoje ela é um desafio para os anos futuros. Rasgando a cidade, o desejado trem de antes agora é sinal de perigo. Atrapalha o trânsito e incomoda os vizinhos. E se por muitos anos a estrada de ferro era o meio mais fácil e rápido de se chegar ou sair do município, hoje as grandes rodovias que cruzam Rio Preto colocam a cidade na rota do desenvolvimento. A importância dessas rodovias foi tão fundamental que olha só que coisa, né? Quando Araraquara, que ficava à beira da coisa, era a maior cidade que tinha. Depois, com essa coisa da abertura de BR, com essa coisa de chegar à pista dupla, você vê, e também a chegada do trem, Araraquara foi ficando para trás. E não foi só Araraquara que foi ficando para trás. Várias cidades da região que tinham potencial de crescimento foram exportando moradores para Rio Preto. Hoje, nossa cidade é uma terra de imigrantes. Rio Preto cresce em média 8% ao ano. São cerca de 4.500 pessoas que se juntam anualmente aos mais de 450 mil habitantes da cidade. Nós tivemos muita sorte de muitos governantes que pensaram na cidade, né, desde há muito tempo. Eu falo que Rio Preto, desde o seu planejamento, nós já tivemos, por exemplo, aqui, um arquiteto que veio de fora e projetou toda essa cidade, né, essas vias, como é. A chegada do prefeito Alberto Mello, que até hoje é cultuado, essa coisa, é porque ele fez uma coisa diferente. Foi o primeiro prefeito que trouxe alguém, um urbanista de fora para olhar para a cidade, que é o Eiras Garcia, que veio do Rio de Janeiro. Esse homem veio, não, vamos abrir avenidas desse tamanho, que eu já acho que é pequena, né? Hoje a gente vê pequena, podia ter feito maior, mas abriu Andaló, abriu Abadia, foi abrindo coisas, justamente porque a visão de um homem de fora da cidade. Acho isso importante. O arquiteto e urbanista Eiras Garcia veio de São Paulo em meados dos anos de 1950
para elaborar o primeiro plano diretor de desenvolvimento de Rio Preto durante o mandato do prefeito Alberto Andaló. Sob sua supervisão, desenvolveu-se o projeto urbanístico que organizou o crescimento da cidade, com a abertura de grandes avenidas aproveitando as margens fluviais da cidade. Seguindo o curso do Rio Preto, foi planejada a Avenida Filadélfo Gouveia Neto. No caminho dos córregos Borá e Canela, foram instaladas as avenidas Badibacite e Alberto Andaló, batizada com o nome do recém-falecido prefeito em 1959. Prevendo o crescimento da cidade, além da Santa Cruz e da Ercília, Eiras traçou a Avenida Murchide Once, de acordo com o córrego Aterradinho. Não podemos esquecer que essas mudanças em Rio Preto refletiam o que estava acontecendo no país. Brasília estava sendo construída e o automóvel, como principal meio de locomoção, fazia parte da cabeça dos planejadores urbanos das cidades de grande e médio porte. A ordem era modernizar para garantir o progresso. Não por acaso, a partir dos anos 60, mudou-se a feição urbana de Rio Preto. Se antes a cidade era feita de casas baixas e sobrados, as novas avenidas emolduraram o centro com edifícios verticais modernos, configurando uma nova linha do horizonte na área central de Rio Preto. Assim, a paisagem de características caipiras foi ficando para trás. Cieiras Garcia foi o responsável, nos anos de 1950 e 1960, pela construção das principais avenidas do centro expandido da cidade. 60 anos antes, na década de 1890, um outro urbanista chegou a Rio Preto para deixar a sua marca. Ugolino Golini era um arquiteto e urbanista nascido em Florença, na Itália, e chegou em Rio Preto em 1893 a convite do pároco José Bento da Costa. Ele veio para desenhar o primeiro plano urbano da cidade. Na época, o município tinha 10 mil habitantes, a maioria vivendo na área rural. A sede de Rio Preto tinha cerca de 1.000 moradores. Segundo registros da época, a Rio Preto que o Golini conheceu tinha um hotel, um açougue, uma farmácia, uma lojinha de quinquilharias, uma fábrica de potes, uma olaria, uma carpintaria e oficina, além de 2 engenhos de açúcar e pinga. O Golini mapeou a cidade e propôs novas divisões de ruas. Ele idealizou o conjunto formado no centro pelas praças Rui Barbosa e Dom José Marcondes, além da Catedral de São José. Talvez nem em seus sonhos mais ambiciosos, o Golini tenha imaginado que o centro da cidade, com o conjunto de praças que ele idealizou para Rio Preto, ficasse assim, movimentado, barulhento e um pouco caótico. Se o local é o mesmo, a cidade é outra. Outras pessoas, outras necessidades, outros problemas. Talvez esse seja o maior desafio de um urbanista, entender que a cidade é um ser vivo e cresce de acordo com as suas necessidades. A cidade, eu costumo dizer que ela é feita por pessoas e para pessoas. A gente não pode sobrepor o técnico. Eu posso achar que a cidade deve crescer para um lado como técnico, mas é isso que as pessoas querem? É essa a demanda social? É isso que está sendo vocacionado? Eu preciso compreender esse cenário para que a gente possa conduzir o urbanismo da melhor forma possível. Na realidade, Rio Preto tem um crescimento expandido de uma forma geral, né? Não dá para falar que essa região, esse bairro, essa localização aqui cresce mais ou cresce menos. Claro que a cada momento existe uma tendência de crescimento para um setor. Por exemplo, eu entendo que agora uma tendência que está bem em evidência é a questão da região sul, aquela região do Shopping Iguatemi, da Avenida JK, né, que era uma região que tinha muito vazio e hoje ele está se preenchendo. Para entender e planejar melhor o crescimento de Rio Preto, a Prefeitura implantou desde a metade de 2018 uma nova divisão da cidade. No lugar das antigas denominações Região Norte, Região Sul, Leste e Oeste, que levavam em conta apenas o aspecto geográfico da cidade, agora Rio Preto é dividida de forma diferente. Os bairros próximos são agrupados de acordo com suas características socioeconômicas. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Central Comercial Norte e Central Leste. Agora Rio Preto é dividida da seguinte forma: Região Central, Represa, Bosque, Céu, Pinheirinho, Cidade da Criança, HB, além de Talhado e Schmidt. Dessa forma, a antiga, numerosa e populosa Zona Norte
dá lugar a 3 áreas administrativas, a do Pinheirinho, do Céu e do Bosque, cada uma com suas características individuais e necessidades próprias. A região norte, hoje, como vocês sabem, na realidade nós não temos mais a região norte, né? Hoje nós temos 10 regiões na cidade, e que a região norte, a antiga região norte conhecida, que era do Rio para cima, ela se compõe de outras regiões, que é a região do Pinheirinho, a região do Céu, uma parte da região do Bosque. Porque o PIB da região norte é altíssimo economicamente, nós temos uma concentração de pessoas ali altíssima e que gastam muito, né? Elas têm, a gente tem aí alguns estudos já com a questão de renda, é uma população que tem uma renda que compra à vista e ela movimenta a economia de uma região toda. E normalmente ela movimenta a economia onde ela mora. Então aquele mercadinho, aquele supermercado que é instalado ali, aquele empreendimento, aquele serviço, eles usam o próprio serviço. Haja vista o que aconteceu com a Avenida Mirassolândia, que hoje é um grande eixo comercial e hoje ela é um eixo de vocação econômico importantíssimo para a cidade. De fato, a Avenida Mirassolândia apresenta uma variedade de lojas, mercados, lanchonetes, bares, prestadores de serviço que fazem com que os moradores do seu entorno nem precisem sair da região para consumir. Nos últimos 18 anos, a área da região norte cresceu mais de 160%. Dos 30 mil metros quadrados da década de 90, a região conta hoje com área de 80 mil metros quadrados. São mais de 185 mil pessoas. De acordo com a CIP, a região tem instaladas quase 16 mil micro, pequenas e médias empresas. Uma coisa é certa: a Rio Preto de hoje é fruto de uma série de fatores positivos que se somaram ao longo de sua história. Boa localização geográfica, aproveitamento adequado de seus recursos naturais, visão de seus planejadores e, por que não, um pouco de sorte. Se o crescimento populacional hoje já não é tão expressivo e acelerado, a cidade, mesmo agitada, movimentada e um pouco caótica, encontra meios de crescer em outras esferas. E assim Rio Preto segue rumo ao 500 mil de habitantes, uma terra fértil de gente que ama o seu solo. E a paixão pela cidade é tanta que essa dupla resolveu fazer uma música em homenagem a Rio Preto. Capital da Noroeste Paulista, onde o artista criador foi genial. Um lugar chamado de interior, tem o amor, é minha terra natal. Cheio de relva espalhado na cidade, felicidade é morar, se sentir bem. O nosso povo aumenta todos os dias, mas a alegria é se você vier também. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não me esquece jamais. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não me esquece jamais. Cada manhã cheia de vida tem mil cores, tantos amores você me presenteou. Você me dá tudo aquilo que preciso, paraíso já sei onde começou. Sua gente tão alegre tem valor, doce sabor da brecheira a caminhar. Quando viajo a saudade dói no peito, minha Rio Preto, sempre, sempre vou te amar. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não me esquece jamais. Venha Rio Preto, o nosso jeito de viver é bom demais. Linda Rio Preto, quem te conhece não me esquece jamais. Acabamos de conhecer as origens históricas do município. 169 anos depois, a cidade é uma potência regional e destaque no cenário nacional.
Agora, a gente confere quais são os números atuais da nossa Rio Preto. Cidade mais populosa do Noroeste Paulista, São José do Rio Preto conta com 464 mil habitantes. O município tem área total de 431 quilômetros quadrados e 41% desse território corresponde à área urbana. No perfil econômico, a cidade se destaca na prestação de serviços, comércio, seguido pelas indústrias de transformação e da construção civil. O município é referência na área de educação. É conhecido também como um importante polo de saúde, com destaque tanto na rede de atendimento quanto em pesquisa na área. E esse setor enfrenta atualmente números desafiadores trazidos pela pandemia de Covid-19. Em março, Rio Preto atingiu a marca de 50 mil pessoas infectadas pelo coronavírus e 1.200 óbitos relacionados à doença. Para gerir a cidade este ano, a administração municipal tem um orçamento estimado em R$2 bilhões. A estrutura da Prefeitura de Rio Preto conta com um total de 21 secretarias. As pastas cuidam de questões como trânsito, transportes, assistência social, obras, trabalho, entre outros setores. Na área da saúde, a gestão municipal é responsável por uma rede de aproximadamente 90 estabelecimentos que prestam serviços ao SUS, entre unidades próprias e conveniadas. Na educação, a rede municipal de ensino atende 38 mil alunos, com escolas de educação infantil e ensino fundamental. Rio Preto é sede da 8ª região administrativa do estado de São Paulo. O núcleo é formado por 96 municípios. No futuro, a cidade poderá se transformar também em cidade-sede de região metropolitana, com 35 municípios e população total de 845 mil habitantes. No cenário nacional, Rio Preto ocupa a 3ª melhor posição entre as 100 maiores cidades brasileiras, no ranking do Índice de Desafios da Gestão Municipal, o IDGM. O estudo considera indicadores de educação, saúde, segurança e saneamento. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Liberdade de expressão é um direito fundamental. Está lá na Constituição. Isso significa que você pode expressar o seu descontentamento com o que quiser, até mesmo com a política, com os políticos e com as leis. Mas, como os nossos avós já diziam, sua liberdade vai até onde chega do outro. Tem coisas que definitivamente não têm a ver com liberdade de expressão. Por exemplo, expressar racismo, homofobia, machismo, xenofobia, intolerância religiosa ou defender qualquer forma de discriminação. Mesmo disfarçados de opinião, xingamentos ou ofensas continuam sendo o que chamamos de discurso de ódio. Escolha com carinho as suas palavras e deixe os debates mais saudáveis. Os olhos e as lentes dos fotógrafos riopretenses capturam a história e a beleza de Rio Preto. Dos contornos de nossa cidade a momentos críticos que afligem a população,
As fotos registram muito mais que um instante. Elas guardam a Rio Preto e seu povo em diferentes épocas e mostram o que a cidade foi, é e poderá ser. Quem revela essas imagens é o repórter Alexandre Gama. Nos seus 169 anos de existência, desde a fundação, no distante 1852, São José do Rio Preto já foi registrada dos mais diferentes ângulos. Desde a primeira imagem, creditada a Oswaldo Tonello em 1906, quando Rio Preto ainda cabia num fotograma, a cidade sempre contou com artistas que registraram com paixão e talento o progresso econômico e desenvolvimento da sociedade riopretense. Seja pela fotografia ou pelos rolos de filmes, marcaram época e são referência até hoje nomes como Oswaldo Tonello, Teodoro Demonte, Laurito Cavalheiro, Jaime Colagiovanni, Ivo Pirani, Mohamed Carfan, Edson Baff, Toninho Cury, Jorge Maluf e tantos outros anônimos que deixaram na história sua contribuição para manter viva a memória do município. Mas nenhum deles registrou Rio Preto de maneira tão trágica quanto a dos últimos 12 meses. Atingidos pela pandemia de coronavírus iniciada na China, vimos nossas vidas virarem do avesso. Era um 20 de março de 2020, feriado de aniversário de Rio Preto, quando o prefeito Edinho Araújo se viu obrigado a declarar emergência no município em decorrência dos primeiros casos de Covid-19. Para o veterano fotógrafo Jorge Maluf, que há 56 anos fotografa o cotidiano social de Rio Preto, os últimos 12 meses foram os piores da história da cidade. Nós nunca passamos por isso, porque até o simples ir e voltar está difícil. Simplesmente agora, estamos gravando hoje isso aqui, as cidades que estão proibidas de sair, mesmo durante o dia. Existem ordens das 11 às 5 da manhã, mas tem cidades que não estão podendo andar, não só em Rio Preto, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Essa segunda onda, que disseram que poderia vir e veio, mas eu estou para te dizer que, na minha opinião, que não foi nem a primeira onda que acabou. Simplesmente o vírus foi se fortalecendo, a expressão que é usada, a variante, ela em realidade não acabou a primeira onda, ela só foi se fortalecendo e aí começaram os abusos, reuniões proibidas, né? Cada dia a polícia tem que ir lá e terminar. Então, Rio Preto nunca passou, nesses anos todos de criação, por uma situação dessa. Maluf lembra como foi o último evento público que participou antes que o mundo virasse de ponta cabeça. Esse aqui foi o último evento, quando começou a pandemia, foi no dia 15 de março de 2020. Nós abrimos essa exposição lá no Rio Preto Shopping. E uma semana depois já começou essa situação de comércio fechado, horários e tal, né? Então esse aqui é um grupo de fotógrafos que fizemos a exposição Eu Amo Rio Preto, em comemoração ao aniversário da cidade do ano passado. E nesse dia aqui, nós convidamos normalmente as autoridades, todas ligadas de alguma forma à cultura. E o prefeito de Rio Preto, Edinho, o horário marcado mais ou menos para ele chegar seria 11h30, meio-dia. E ele acabou chegando mais cedo porque uma das comemorações daquele dia seria os 100 anos do Colégio Santo André. E ele chegou até me cumprimentando daquela forma que hoje nós usamos com muita naturalidade. Não pé com pé, mas cotovelo, braço, né? E chegou mais cedo porque havia sido cancelada. E de lá para cá, muita coisa mudou.
Hábitos foram criados, rotinas alteradas, empregos perdidos, negócios fechando, vidas se perdendo. Desde o fatídico março de 2020, mais de 1.150 homens, mulheres, pais, mães, tios, avós, pessoas queridas perderam suas vidas, vítimas de uma doença que, aos poucos, vai sendo compreendida e combatida pela ciência. Foi exatamente no dia 18 de janeiro de 2021 que a esperança de tempos melhores começou a chegar a Rio Preto. Na casa de todos nós, a vacina já chegou por meio de imagens de que em breve tudo isso vai passar. Um dos que estavam na noite do dia 18, em frente ao hospital de base, justamente para registrar esse momento histórico, é o fotógrafo Guilherme Baff, que há quase 20 anos documenta em imagens os principais acontecimentos de Rio Preto. Foi um misto de emoções, cara. Quando a gente falou da intensidade, do alívio, mas também quando nós tivemos a primeira pessoa vacinada, nós tivemos no HB, nós tivemos na Santa Casa, e quando, olha, tá começando, cara, aí você começa a ter, pô, vamos vencer, a emoção volta. E sexta passada, no anterior, eu fiz uma foto de um casal de idosos, que ele tinha 89 e ela tinha 86 anos, e eles foram dirigindo tomar vacina. Fiz essa foto dos dois se beijando, foi a capa do jornal. Cara, valeu muito a pena, vale a pena saber que iremos vencer isso ainda. Com a paixão pela fotografia herdada do pai, Guilherme Baff registra por meio de suas lentes o cotidiano de Rio Preto, seus costumes, sua gente, seu desenvolvimento. Quando a gente fala assim, quando começa a fotografia Rio Preto e a minha história, começa desde quando eu me entendo por gente. Tipo assim, meu pai, fotógrafo, Edson Baff, eu sempre, desde quando moleque mesmo, 5, 6 anos, eu acompanhava ele aos domingos, que era a minha paixão, que era o quê? Sair para fotografar Rio Preto. Ele sempre andava com a máquina no carro, né? Então, e me encantava muito. E, tipo assim, e aos domingos no Mercadão, me fez cativar essa história de fotografar Rio Preto, de ter seus lugares. E é uma paixão que, tipo assim, eu não consigo me ver hoje, após 17, já estou quase 17 anos trabalhando com fotografia. 15 praticamente no diário. E ainda é um amor que não acaba. Fala assim, mas cara, todo dia você faz foto de Rio Preto? Cara, todo dia. E nesses quase 20 anos de profissão, Guilherme resume o que foram os últimos 12 meses na vida de um fotojornalista. Foi muito intenso. Se eu pudesse definir essa palavra, foi a intensidade dos acontecimentos. Cara, quando a gente está aqui na Praça Rui Barbosa, e você vê num dia, 2 horas da tarde ou 11 horas da manhã, numa quarta, quinta-feira, calçadão vazio, é algo que te choca. Mas não é um vazio porque é feriado, não, vazio porque estava todo mundo em casa, estava todo mundo, assim, não tinha lockdown total. E você fala, não é possível. Ou quando você vai na Andaló, que é o coração da cidade, a principal avenida, você não tem movimento nenhum de trânsito, você confunde se é quarta ou domingo. Não, cara, foi numa quarta-feira. Ou, tipo assim, então a pandemia trouxe isso, essa intensidade, essa apreensão, porque queira ou não, nós não paramos. Quem ficou na linha de frente, nós jornalistas, também não paramos. Mas você traz o alívio quando você vê a vacina chegando, e eu fotografei a vacina quando estava chegando no HB, e falo, porra, nós iremos voltar? Vamos voltar aos domingos no Mercadão, vamos voltar a andar sem a máscara, sem essa coisa que nos sufoca, mas que nos protege. Então é algo... Essa palavra, a intensidade que foi 2020, ainda estamos em 2021 ainda, e esperamos logo que essa vacina venha, que continue para voltar um pouco ao normal. Maluf também relata as dificuldades do período. Nós, os fotógrafos, fomos os primeiros a parar, cinegrafistas, como disse, e outros segmentos ligados a festas, eventos, de um modo geral. E quando você fala em festas, eventos, tem uma palavra que está agregada. É abraços e beijos. As pessoas se abraçam e aí é tudo aquilo que não pode fazer, né? Então está sendo muito difícil. Em realidade, a situação de Rio Preto no segmento de eventos, festas, como ele está paralisado totalmente, o que tem ocorrido é que está se fazendo pequenos eventos, mas muito pouco,
que de um valor de mercado financeiro seria um valor com dignidade para o profissional trabalhar, se resume a 10% de faturamento, né? Então, todos nós estamos nos virando da maneira que é possível, diversificando as atividades. No segmento de festas, por exemplo, a quantidade de coisas que existe é muito grande. Entra quem faz docinho, quem aluga roupa, quem tem buffet, garçons, músicos, e vai longe a coisa, né? E todo mundo está parado. Então, como é que estamos vivendo? Cada um tem uma história para contar, né? E pessoas, tive informações esses dias de 2 companheiros fotógrafos que estão trabalhando com Uber, com muita dignidade. Com a experiência de mais de 5 décadas registrando o cotidiano da cidade, o veterano fotógrafo não acredita que Rio Preto retorne à sua normalidade ainda este ano, dada a força com que a segunda onda chegou, colapsando hospitais de todo o país. Vacinas estão vindo, tal, então não é assim, 2 minutos volta. Aí muito bem, vamos dizer que em setembro, beleza, já foi 80%, que é o que eles dizem que tem que ser vacinado. Eles chamam até de rebanho, que eu acho horrível essa palavra, mas estamos aí no contexto de 80%. Mas aí, e aquelas pessoas que tinham planejado, mas acabou o dinheiro, porque também não produziram, o trabalho delas não produziu para poder pagar uma festa, né? Então eu acredito, infelizmente, que 2021 ainda está muito comprometido. Mas apesar das dificuldades, neste aniversário de 169 anos, os dois não perdem a esperança de que dias melhores virão. A esperança é de conseguirmos voltar à normalidade, ou o chamado novo normal, né? E o mais breve possível. Mas temos que olhar com muita tranquilidade e consciência de que não é num estalar de dedo que isso aí vai voltar, né? Rio Preto é um centro maravilhoso de tudo. Eu amo essa cidade. Ela tem de tudo que as pessoas precisam. Na área de estudo, na área da medicina, na área cultural, de tudo. E Rio Preto está, assim, como que coçando de vontade de voltar a ser o que era, né? É muito grande, é muito animado essa cidade, né? E bonita, né? E a cidade cresceu, cara. E a cidade, quando a gente pega todos os governos que passaram nesses 20 anos, a cidade teve um boom em crescimento, mas não perdeu sua essência, né? Tipo assim, ainda continua com vários pontos muito bonitos. Eu acho que isso que é legal. Você crescer, mas saber a sua raiz. Então, eu defini em 2 palavras, tipo Guilherme Fotografia e Rio Preto, crescimento e a raiz. O amor continua o mesmo. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19 idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conect SUS ou acesse gov.br/saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Liberdade de expressão é um direito fundamental. Está lá na Constituição. Isso significa que você pode expressar o seu descontentamento com o que quiser, até mesmo com a política, com os políticos e com as leis. Mas, como os nossos avós já diziam, sua liberdade vai até onde chega do outro. Tem coisas que definitivamente não têm a ver com liberdade de expressão. Por exemplo,
Expressar racismo, homofobia, machismo, xenofobia, intolerância religiosa ou defender qualquer forma de discriminação. Mesmo disfarçados de opinião, xingamentos ou ofensas continuam sendo o que chamamos de discurso de ódio. Escolha com carinho as suas palavras e deixe os debates mais saudáveis. A história de Rio Preto traduzida em letra e música. A repórter Jaqueline Casanova conversa com o professor Romildo Santana, que explica estrofe por estrofe a poesia e os mistérios e segredos do hino de Rio Preto. São José do Rio Preto, uma cidade polo no estado de São Paulo e no Brasil, que segue avançando. E o avanço, como diz o hino da cidade, das sementes da luta e trabalho. É isso, o Rio Preto tem um hino oficial. É uma composição de Ferdinando Giovinazzo e música de Deocleciano de Souza Viana. Vamos conhecer o hino da cidade, entender a letra, a musicalidade, os autores e principalmente a importância de ter um símbolo oficial que homenageia, resgata a história e identifica São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé. Rio Preto demorou para ter um hino. Com 100 anos, a cidade ainda não tinha uma música oficial e era uma reivindicação antiga. Mas em 1952, depois de um concurso, 2 moradores ligados à arte, à cultura, à poesia e à música ofereceram 2 composições ao prefeito Filadelfo Gouveia Neto. Ele aprovou a Lei 263 de 24 de novembro e a cidade passa a ter 2 hinos. O hino a Rio Preto, letra do poeta Ferdinando Giovinazzo e música do maestro Deocleciano de Souza Viana. E a marcha Pedacinho do Brasil, do maestro professor Francisco Larosa Sobrinho. Passados 2 anos, o prefeito Filadelfo Gouveia Neto instituiu um 3º hino a Rio Preto. Desta vez, do cirurgião dentista Antônio Pepaiani de Pádua. Marcha para Oeste, então, passou a ser o 3º hino da cidade. Em 1967, o presidente da Câmara, Adail Vettorazzo, promulgou lei para ampla divulgação dos hinos da cidade. As escolas regulares e as de ensino de música deveriam ensinar os hinos. O 17º Batalhão da Polícia Militar também deveria tocar o hino nas apresentações. E os hinos deveriam ser tocados nas emissoras no aniversário de fundação, no dia 19 de março, e na de emancipação política do município, em 19 de julho. Por 48 anos, Rio Preto teve 3 hinos. Em 2002, depois de um projeto de lei do vereador Fernando Araújo, foi instituído como hino oficial da cidade o hino a Rio Preto, de Fernando Giovinazzo e Vianinha. As outras 2 composições, Marcha para Oeste e Pedacinhos do Brasil, se tornaram um patrimônio artístico da cidade. Hino é uma composição musical para exaltar, destacar um triunfo, o heroísmo, a glória. Todas as cidades, os países, os estados têm os seus símbolos oficiais, a sua bandeira e o seu hino, que é uma coisa muito tradicional, não no Brasil, mas mundo afora, né? Então o hino de Rio Preto é uma peça muito importante para a história da nossa cidade, né? Reflete um determinado tempo e é um momento em que a gente cultua, através da música, por meio da música, cultua os nossos símbolos ancestrais, primordiais, né? E é isso que é falado no hino de Rio Preto do ponto de vista musical, quanto também do ponto de vista literário. A letra, ela, como os hinos em geral, eles trabalham muito no aspecto aumentativo,
né, no aspecto triunfal, no aspecto romântico. Então, são aqueles desbravadores que estão chegando aqui no fundo do sertão e quase que sugere que vão avançar pelo Brasil e fazer o Brasil ainda melhor, né? Esse é o espírito da letra. O hino a Rio Preto é o triunfo com poesia. O Ferdinando Giovinazzo, que é o autor dessa letra, era um poeta, ele era da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. E ele foi uma pessoa muito culta em São José do Rio Preto. Ele era uma pessoa muito informada em matéria de literatura. E essa letra que ele concebeu é uma letra que tem elementos típicos da poesia erudita, né? Do ponto de vista da forma e do ponto de vista do conteúdo. Então ele escreveu 3 estrofes em versos decassílabos, com os acentos na terceira, na sexta e na nona sílabas, ou seja, com 2 sílabas átonas e uma tônica, 2 átonas e uma tônica. Por exemplo, das sementes da luta e trabalho brotam flores do puro ideal. Das sementes da luta e trabalho brotam flores de puro ideal. Essa cadência rítmica é típica do verso decassílabo heróico, né? Do verso decassílabo clássico, né? Que dá uma cadência da própria marcha, pam, 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 pam. Ou seja, esse acasalamento espetacular entre a melodia e a letra. E depois ele escreve o refrão, né, que então se repete entre essas 4 estrofes, né, com versos octossílabos, com versos de 8 sílabas. Né? São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. Bacana isso. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para a glória o pendão de São José. Pendão é a bandeira de São José. Bacana, né? Imagina assim, São José é um desbravador. Mas o pendão também é o pendão do lírio, sabe aquela parte de dentro do lírio. E a gente vê nas imagens de São José, né, ele sempre com o lírio na mão, mostrando a pureza da alma dele. Né? O São José, todo mundo sabe, né, que ele foi pai de uma criança que não foi gerada por ele, Jesus Cristo. Né? Então ele carrega a pureza da alma, né? Que é aquilo que aparece mais no lírio, que é branco, aquele pendão amarelo, aquele pendão ouro. Então, você vê que é uma palavra ambivalente. Pendão da bandeira, mas pendão do lírio, que nas imagens que a gente vê, desde os santinhos e ao mesmo tempo nas pinturas que existem de São José, né, a gente vê sempre associado à imagem do lírio, que significa a pureza. Então ele fala aqui, né, vão levando para a glória o pendão de São José, né, que é também essa pureza e ao mesmo tempo esse heroísmo. É bacana isso. O Ferdinando Giovinazzo com certeza pensou nessas 2 hipóteses da palavra pendão. Né? A gente vê uma poesia muito sintética, né? É um hino muito curtinho, né? São 3 estrofes e um refrão, mas ele é cheio de pequenas, vamos dizer, de pequenos elementos poéticos que o engrandecem como uma poesia tradicional. A letra poética do hino a Rio Preto de Ferdinando Giovinazzo e Deocleciano de Souza Viana, o Vianinha, nos leva a uma imagem: a chegada e o trabalho dos pioneiros em novas terras, a ocupação rumando para o interior do Brasil nos séculos 19 e 20. E a cidade ao compasso do malho vai seguindo na marcha triunfal.
malho é o símbolo do trabalho, né, do trabalhador. Havia um mosaico no centro da cidade, naquele posto de gasolina, esquina da rua da Voluntários de São Paulo, havia essa imagem, né? É sempre associada a uma figura bem romântica do trabalhador, ele malhando, ele batendo, né? E aí ele vai falar do compasso do malho, né? Que é aquele trabalhador que trabalha ininterruptamente, pum, 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 sabe? Sem parar, que bate com o ritmo do poema e bate com o ritmo da melodia, né? Esse é o compasso do malho. Tanto que ele fala do seguindo, e a cidade ao compasso do malho. Veja, a palavra compasso, ela se associa à poesia e também à música. A música tem o compasso, né? O compasso da marcha. E a poesia também é escrita nesse compasso, que é o compasso de 2 sílabas átonas e uma sílaba tônica. Pam, pam, pam. Então, assim, ó viajor que de longe vieste para ver esta gente viril, vem conosco que vamos pro oeste desbravar os sertões do Brasil. Ó viajor que de longe vieste para ver esta gente viril, vem conosco que vamos pro oeste desbravar os sertões do Brasil. Romildo conheceu e conviveu com os 2 autores, Ferdinando Giovinazzo e Deocleciano de Souza Viana. O Vianinha, o apelido dele era Vianinha, ele era conhecido como Vianinha. Ele tinha aqui em Rio Preto, na General Glicério, uma alfaiataria, chamada Alfaiataria Vianinha. E ele era maestro também. Marido da dona Etelvina Ramos Viana, que tinha um conservatório musical. Eu tive a honra de ter um relacionamento próximo com o seu Vianinha e também com o seu Ferdinando Giovinazzo. O seu Vianinha tem até uma relação de um certo parentesco, porque minha avó chamava Maria América de Souza Lima, e esse Souza participa do sobrenome do seu Viana. E meu avô materno trabalhou 50 anos na alfaiataria dele, que era ali na General Glicério. E mesmo depois que foi fechada a alfaiataria, o meu avô continuou trabalhando em casa e o seu Viana montou lá a alfaiataria dele na rua Siqueira Campos, na Vila Ercília, lá perto do antigo Campo do América. E eu ia levar os ternos que eram cortados pelo meu avô na casa dele, lá na casa do seu Viana. Então eu tinha um relacionamento muito próximo com ele. Mesmo depois que ele se mudou para a cidade de Santos, quando ele vinha a Rio Preto, ele nos visitava. E o seu Viana é uma pessoa que, além de alfaiate, óbvio, ele era muito ligado à música. A casa dele era uma casa musical. A esposa dele, a dona Etelvina, era uma musicista. Então foi uma ótima escolha, a escolha do seu Vianinha para ser o autor da melodia, essa marcha triunfal, que é o hino de Rio Preto. E o Ferdinando Giovinazzo? O Ferdinando Giovinazzo, ele é um ícone na cultura de São José do Rio Preto. Não só pelo fato dele ter a famosa livraria Giovinazzo, que ficava primeiramente na rua Bernardino de Campos, lá perto da estação rodoviária. Era uma livraria bem comprida, assim, era um salão. E depois ali no centro da cidade, na rua atrás da Catedral. Quando veio a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Preto, quando ela foi montada, que ainda era a Universidade de Rio Preto, né, eram professores que vieram de fora, de outros países, muitas vezes. Havia poucos professores brasileiros, né? Entre eles, por exemplo, o Luiz Dino Visotto, que veio da USP. Então, esses professores que chegaram aqui numa cidade pequenininha, de 60 mil habitantes, não tinham onde ir. Então, a livraria do Ferdinando Giovinazzo era um poet intelectual,
onde se discutia arte, se discutia literatura, filosofia. Né? Os professores da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se reuniam na livraria dele. A Livraria Giovinazzo era ponto para o encontro de intelectuais da época. Romildo recorda a atmosfera cultural e dos livros que seu Ferdinando emprestava para ele. Eu, pessoalmente, e aí também mostra a generosidade do Ferdinando Giovinazzo, eu, pessoalmente, que tinha acabado de entrar na faculdade, mas ainda trabalhava no escritório de contabilidade, que ele me conhecia do escritório de contabilidade, eu ia à livraria dele e ele já deixava fechado no papel 2, 3, 4 livros que ele falava, olha, Romildo, leva para tua casa, lê. Se você quiser comprar, compra, mas não estraga porque é do estoque aqui da livraria, eu vou vender depois. Então ele foi um grande incentivador. Nessa época, em 1969, eu tinha uma coluna no Diário da Região já chamada Roda Viva, então ele me conhecia por essas coisas e eu acho até que tinha uma certa admiração por mim. E eu entrei como penetra algumas vezes lá nesse recanto cultural que era dentro da livraria dele, que era uma salazinha, uma pequena sala, onde se reuniam o Alejandro Caballero, o professor Rudolf Lenhard, o Guilhermo de la Cruz Coronado, o Alfredo Leme Coelho de Carvalho, os professores antigos da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Lá havia grandes discussões culturais, grandes discussões sobre a arte, a literatura, enfim, os temas atuais eram discutidos nessa pequena sala da saudosa Livraria Giovinazzo. Eu digo saudosa até porque dificilmente hoje a gente tem uma livraria especializada, porque era lá que se vendiam os livros de pedagogia, de letras, de história natural, que eram os cursos ministrados pela antiga Faculdade de Filosofia. Então os alunos encontravam aqueles livros indicados pelos professores na Livraria Giovinazzo, do Ferdinando Giovinazzo, que é o autor dessa bela letra do nosso hino. Minha cidade ao compasso do malho vai seguindo na marcha trifão. Os autores de O Hino a Rio Preto já são falecidos. Deocleciano de Souza Viana, o Vianinha, faleceu em 1983. Ferdinando Giovinazzo faleceu em 2014. O jornalista Joselito Paganelli entrevistou o Ferdinando Giovinazzo, que falou sobre o hino. Eu me lembro que a gente estava discutindo sobre o hino no jornal, né? Foi uma entrevista para o Diário da Região, e a gente começou a abordar essa questão do resgate do hino da cidade. Então a gente foi conversar com ele, eu me lembro que a gente telefonou para ele, marcamos a entrevista, ele ficou muito feliz. Primeiro pelo resgate, né? Que as pessoas estavam falando do hino da cidade. Eu me lembro que ele recebeu a gente muito bem, muito feliz, muito disposto. Se não me engano, ele morava aqui na Santa Cruz, no bairro, e a gente chegou na casa dele, ele recebeu a gente numa biblioteca, pediu para a gente sentar, se acomodar e começamos a conversar. Foi um bate-papo bem descontraído, a gente foi conversando e ele foi falando da preocupação que ele tinha, do hino não cair no esquecimento. Lembra, a gente foi conversar com ele em 2009, o hino é de 1952. Então, nesse bate-papo, ele ficou muito feliz por causa desse resgate, da gente voltar no jornal e na cidade a comentar de novo desse hino que ele tinha participado e que ele tinha feito. Joselito conta que em vários momentos da entrevista, Ferdinando Giovinazzo fala da preocupação do hino ser esquecido. Uma das principais preocupações dele na matéria, na entrevista, a todo instante, enquanto a gente conversava com ele, a gente ia batendo papo, que eu estava com o fotógrafo, ele dizia que o que ele queria é que o hino também fosse tocado e cantado nas escolas, para os alunos, para os mais jovens, as crianças, né, pudessem ter contato com esse hino, para que o hino não caísse no esquecimento e pudesse aí passar para outras gerações também, para que mais pessoas, mais famílias e mais moradores da cidade tivessem conhecimento do hino. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, ao redor para a glória, o
Joselito acredita que a inspiração de Ferdinando Giovinazzo para compor a letra veio da vivência e amor por Rio Preto. Eu me lembro que ele disse que ele não é aqui da cidade, ele não nasceu em Rio Preto, mas ele se considerava um riopretense nato. Então ele sempre falava das qualidades da cidade, que as qualidades da cidade, as qualidades das pessoas que serviram de inspiração para ele, para fazer o hino. Então eu percebi que ele prestava muito atenção nos setores da cidade, economia, como as pessoas viviam, e dali que nasceu esse hino, dessa observação que ele teve, do momento que a cidade vivia, né? Fala da pujança da cidade. Eu acho que isso que tocou mesmo como inspiração para ele. Eu fiquei impressionado, assim, porque tem um pouco da religiosidade da cidade, né? A gente sabe que o padroeiro da cidade, São José, e fala principalmente da economia, né? Toca muito nessa questão da cidade ser uma cidade sempre em crescimento, sempre avançando, buscando se desenvolver. Isso chama muito a atenção no hino. Dificilmente você tem um hino de um município, de uma cidade, e na época uma pequena cidade, em que você já diz assim, Rio Preto vai ser uma cidade determinante do progresso do nosso país. Isso é profetizado nessa letra. Rio Preto hoje, em 2021, é um pouco isso. É uma cidade que, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da pesquisa científica, da pesquisa universitária, da medicina, ela é determinante do progresso do país. E é isso que o Ferdinando Giovinazzo profetiza há muitos anos, em 1952. Ferdinando visualizou e deixou registrado o amor dele pela cidade em outros momentos. No aniversário de 75 anos de São José do Rio Preto, Ferdinando escreveu esse texto em homenagem a algumas personalidades da cidade e finalizou: surgiu essa cidade que é sinônimo de nosso amor. Para que o hino fosse popular, cantado, tocado, conhecido pela população, Ferdinando Giovinazzo tinha um desejo. Ele disse o seguinte, que a vontade era que o hino fosse para as escolas, que o hino, chegando até as escolas, os professores, os pais, poderiam orientar esses alunos, poderiam mostrar, apresentar tanto a letra quanto a música, explicar o contexto que o hino foi escrito, que o hino foi, que a melodia foi feita também, que tem uma musicalidade toda específica para a época. Então, o que eu percebi é que a preocupação dele era essa, que se o hino chegasse nas escolas, ele ia se popularizar. A Lei 8.645 de 2002, que está em vigência, determina que o hino a Rio Preto deve ser ensinado nas escolas públicas municipais ou municipalizadas, da pré-escola ao ensino fundamental, e divulgado, e ainda ser executado em todas as solenidades oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal. O hino deve ser sempre lembrado pela população. Infelizmente, nós vivemos num momento em que os valores tradicionais estão sendo pisados, estão sendo maltratados. Mas isso são contingências passageiras, né? O hino, a nossa bandeira, os nossos símbolos radicais da nossa terra-mãe, né? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, essas coisas têm que ser veneradas, porque elas são a nossa identidade. A gente perde o chão que tem debaixo dos nossos pés se nós desprezarmos os nossos valores fundamentais. Um deles é o hino de São José do Rio Preto. Fazer a vontade do autor, levar para as escolas, apresentar para os mais jovens, para as crianças. Eu acho que a vontade dele era uma vontade de sabedoria. Ele sabia que se nas escolas o hino fosse difundido, fosse tocado e cantado, ele não cairia no esquecimento, porque ia passar de geração para geração.
Eu acho que é principal isso, nos eventos da cidade, os eventos oficiais também. A gente sabe que na sessão da Câmara o hino já é tocado, então que mais lugares e mais eventos possam também fazer isso. E com certeza o hino vai se popularizando cada vez mais. São José do Rio Preto, tua marcha, tua fé, vão levando para agora o pendão de São José. A gente percebe que a cada ano, a cada período, a cidade continua evoluindo economicamente, a gente vê continua se expandindo, novos bairros, novos loteamentos, condomínios, então a gente percebe novas empresas, distritos industriais. Então a gente percebe que o hino, ele casa muito bem com o que a cidade representa. Aquela cidade pequenininha, ele já antevia como uma cidade tão importante como a nossa cidade, com o IDH tão alto como é a nossa cidade, uma das melhores cidades para se viver. Então, nesse contexto, também a gente deveria valorizar o nosso hino e a beleza do nosso hino. A vontade dele é que o hino fosse popularizado, que ela ainda pode se concretizar, né? Então a gente espera que isso se torne uma realidade. O site da Câmara de São José do Rio Preto traz o hino a Rio Preto, riopreto.sp.leg.br. Você pode conhecer a letra, ouvir e cantar o hino da nossa cidade.